Boa noite. Neste momento, convidamos para a apresentação cultural com o músico Alcemar Pitágoras, bacharel em violão pela Universidade de Passo Fundo e mestrando do programa de pós-graduação em História da UPF. Alcemar, por favor. Carrega e Sons de Carrilhões, de autoria de João Pernambuco, apresentadas ao violão solo pelo músico Alcemar Pitágoras, a quem agradecemos. Observo que há algumas pessoas ainda em pé, chegando, temos ainda cadeiras aqui nas primeiras filas da frente, fiquem à vontade para as acomodações. Autoridades, professores, congressistas, senhoras e senhores, boa noite. A Universidade de Passo Fundo os recebe com muita alegria para a cerimônia de abertura do 63º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, SOBER, que nesta edição tem como tema Tecnologias, Energias Renováveis e Financiamento Verde do Agronegócio. Neste ano, o Congresso da SOBER chega à edição de número 63, consolidado como um dos maiores eventos científicos mais relevantes e longevos do Brasil. Em suas 62 edições anteriores, o Congresso ajudou a fortalecer a prática do ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito da economia, administração e sociologia rural no país. O Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural é e continuará a ser local de encontros e debates entre os mais relevantes nomes destas áreas no Brasil e no mundo, além de contribuir com importantes políticas públicas para a agricultura. Este evento é uma realização da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, SOBER, com organização da Universidade de Passo Fundo, por meio do Programa de Pós-Graduação em Administração, do Programa de Pós-Graduação em História, dos cursos de Ciências Econômicas, Administração e Agronegócio, por meio do Tecnoagro e do UPF Parque. São patrocinadores deste congresso CAPES, FAPERES, PSEG, ABIOV, CNA, Marco Investimentos e Agência VOG. São patrocinadores de prêmios SOBER, Universidade Federal de Viçosa, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, Exalc, USP, Piracicaba. Instituto de Pesquisas e Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas, PSEG, Piracicaba. Universidade Federal de Lavras. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, UniOeste Campus Toledo. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UTF-PG de Pato Branco, no Paraná, e Fazenda Santana do Baguaçu. São apoiadores deste congresso Organização das Cooperativas do Brasil, OCB, Instituto Brasileiro de Bioeconomia, Inbio, University of California, Riverside, UniOeste,
Exalc USP, Associação Portuguesa de Economia Agrária, APIDEA, Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Sertão, Embrapa Trigo, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e Gabinete de Planejamento, Políticas e Administração Geral de Portugal. Alguns avisos para orientação geral. Para almoçar no restaurante universitário, situado no Centro de Convivência da UPF, é necessário fazer reserva pelo Instagram, no perfil @ru.upf, no link que está na bio do perfil, até às 10 horas da manhã. No mesmo complexo, nosso Centro de Convivência, há outras opções de restaurantes, nos quais não é preciso fazer reserva. Estejam à vontade. Lembramos que na próxima terça-feira, dia 29, teremos o jantar de confraternização da SOBER. Será às 8 horas da noite, na Chico Churrascaria, por adesão. Mais informações estão no site e no aplicativo do Congresso. Ao longo dos nossos espaços de convivência, as senhoras e os senhores encontrarão QR Codes que darão acesso ao nosso jantar de confraternização e também às reservas de almoço. São QR Codes distintos que darão esses acessos. Queremos destacar a nossa gratidão aos organizadores do Congresso por tornarem este evento possível. Também reiteramos que é uma honra receber todos aqui na nossa casa, a Universidade de Passo Fundo, que em 2025 completou 57 anos. Muito nos orgulha fazer parte da história dos congressos da SOBER, pois compartilhamos dos mesmos ideais, principalmente no que tange a importância da pesquisa, do ensino e do estudo. Sejam bem-vindos à UPF, a nossa universidade. Neste momento, convido a composição da mesa o presidente da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, SOBER, professor doutor Alcido Eleanor Vander. Convido agora o presidente do Conselho Diretor da Fundação Universidade de Passo Fundo, Mauro Antônio Vizardi, que aqui também representa a magnífica reitora da Universidade de Passo Fundo, professora doutora Bernadette Maria Dalmolin. Convido à mesa neste momento a diretora da Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios, ESAM UPF, professora doutora Cleide Fátima Moreto. Convido gentilmente a compor a mesa o chefe-geral da Embrapa Trigo, senhor Jorge Lemansky, que aqui também representa a presidente da Embrapa, senhora Silvia Masruá. Convido neste momento a vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, senhora Odete Marcante Alves, que aqui representa o presidente da instituição, senhor Flávio Cardoso de Abreu. Convido neste momento o economista Fuad Fábio Beituri El Said, que aqui representa o presidente do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, senhor Rodrigo Salvato de Assis. Convido a compor a mesa a professora da Universidade do Algarve, em Portugal, e representante da Associação Portuguesa de Economia Agrária, APIDEA, senhora Maria de Belém Costa Freitas. Combinamos a mesa o presidente da Comissão Organizadora Local do Congresso, Gilcemar Brusili. Convido neste momento a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração da UPF, Cassiana Mares Lima Cruz.
Convido neste momento a coordenadora do programa de pós-graduação em História da UPF, senhora Gisele Zanotto. Registramos e agradecemos em especial a presença da senhora Michele Lins Aracati Silva, presidente do Conselho Regional de Economia Amazonas, Roraima. Convidamos a todos para que neste momento se posicionem em sinal de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino rio-grandense. Colosso, e o teu futuro estrela essa grandeza de adorar.
Convido as autoridades também a sentarem-se à mesa, assim como o público, fiquem todos à vontade. Neste momento, passamos a palavra ao presidente da comissão organizadora local, Jusemar Bruno Zilli. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Universidade de Passo Fundo. Um prazer muito grande ver vocês aqui, professores, colegas, amigos, que nós também é um momento de reencontro de todos nós, né? Então o Congresso também tem esse objetivo de aproximar-nos. Hoje a gente tem muito mais contato online, por vezes a presença física, né, o contato físico ele fica mais restrito e os congressos, né, também acabam sendo esse momento. Bem, nós começamos, né, com essa ideia de trazermos o congresso da SOBER para Passo Fundo, para a Universidade de Passo Fundo, durante o período do Congresso do 62º, lá na Universidade Federal de Tocantins. E dentro dessa ideia, né, nos propusemos a receber, rapidamente, entramos em contato com toda a nossa reitoria, professora Bernadette, professor Tomé, professor Edson, e logo, né, e sem estanejar, ambos apoiaram a ideia, e com isso colocamos o nome da Universidade de Passo Fundo para que pudéssemos trazer o Congresso, sediar o Congresso novamente depois de 22, 23 anos. Né? Nós recebemos aqui em 2002 o Congresso da SOBER e estamos recebendo novamente agora 2025. Então, utilizando inclusive isso como uma justificativa, né, da importância de termos novamente o Congresso na Universidade de Passo Fundo, né, nós fomos contemplados, né, com a possibilidade, com a definição em assembleia que o congresso seria na universidade. Rapidamente a gente passou para os alunos de graduação, os alunos de mestrado, né, que nós, os professores, que nós iríamos receber o congresso e, obviamente, eles ficaram extremamente felizes. Bom, diante de tudo isso, ou no decorrer de todo esse tempo, a organização, né, nós montamos algumas comissões, essas comissões trabalharam de forma voluntária e bem eficiente, a ponto de nós termos hoje um congresso que está recebendo carinhosamente vocês, e espero que vocês possam aproveitar ao máximo todas as ações, todas as atividades, todos os painéis, todos os trabalhos que serão apresentados, todas as sessões organizadas que serão apresentadas aqui no Congresso. Mas eu não deixo de convidar vocês a conhecer o campus da Universidade de Passo Fundo. Infelizmente hoje choveu, mas os próximos dias vai estar um pouquinho frio, mas com clima pelo menos sem chuva. Conheçam o campus da Universidade de Passo Fundo, vocês vão se admirar com a beleza que é esse campus. Diante dessa organização toda, né, várias discussões, debates ocorreram, né, e definimos o tema associado à questão da tecnologia, da energia renovável e do financiamento verde para ser utilizado no agronegócio, na agropecuária. E esse tema ele também tem muito a ver com algo que tem acontecido no Rio Grande do Sul e em outros estados também, mas infelizmente no Rio Grande do Sul, que as questões climáticas, né? Ou excesso de chuva ou falta de chuva. E isso, de alguma forma, prejudica todo o nosso agronegócio. Então, o tema ele também foi pensado exatamente para que nós pudéssemos discutir como que esses três pilares podem contribuir para o produtor, para as empresas, para a economia local, regional e brasileira a se desenvolver. Então, os debates também vão estar focados nesse direcionamento. Então,
eu gostaria de finalizar a minha fala, né, abrindo um pouquinho o protocolo e convidar o representante do Conselho Regional de Economia, o professor Fawad, para que ele faça um convite, um minutinho, e depois eu volto a conversar e a finalizar a minha explanação. Muito obrigado, professor Juscelmar. Primeiro, muito boa noite a todos, pessoal. Em nome do nosso presidente do Conselho Regional de Economia, o Rodrigo, a gente gostaria de deixar aqui o convite, porque depois de muitos anos a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Economia sendo realizado aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, entre os dias 7 e 10 de outubro. Vai ser um momento muito bacana, onde vamos reunir diversos estudantes, tem diversos painelistas nacionais e internacionais, e a gente gostaria de aproveitar, e já de antemão agradeço aqui ao nosso querido professor pela oportunidade, de estender esse convite a todos vocês. Temos aí até o dia 30, pessoal, de julho, para submissão dos artigos, e é super importante que cada um de vocês queira participar. Quanto mais a gente gerar conhecimento, quanto mais a gente gerar sinergia, maior a possibilidade da gente fazer com que esse país tenha mais desenvolvimento econômico e social. Então, obrigado, professor, obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Muito bem, gente. Então, aproveitem ao máximo a universidade, aproveitem ao máximo o 63º Congresso da SUBER e espero que tudo isso foi feito com carinho. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Juscelmar Brunzini e convido agora a fazer uso da palavra o presidente do Conselho Diretor da Fundação Universidade de Passo Fundo, Mauro Antônio Risati. Boa noite a todos, é uma satisfação recebê-los aqui. Eu não vou nominar as autoridades aqui, mas em nome do presidente eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder sediar, né, a Universidade de Passo Fundo poder sediar esse importante evento. Em nome da reitora também, magnífica reitora, Bernadette Dalmolin, infelizmente ela não pôde chegar até hoje, porque o problema de voo, o deslocamento dela ficou um pouco complicado, e aí eu vou representá-la nesse momento. É importante a gente chamar a atenção da oportunidade que a gente tem desse tipo de evento, né? Onde a gente trabalha com a reunião da sociedade, reunião de profissionais experientes, junto com jovens. Acho que esse contexto, nada melhor que numa universidade para a gente perceber quanto é importante isso. Eu ouvindo uma entrevista do presidente durante a semana, ele colocou uma questão extremamente importante que me chamou a atenção. E que muitas vezes a gente não percebe quando a gente está trabalhando bem isso, quando a gente está na área de pesquisa, está lá trabalhando com seus objetos de pesquisa, como tem jovens que vão ler os nossos trabalhos, e nesses congressos eles têm a oportunidade de conhecer aqueles autores dos artigos que eles estão lendo. Eu acho que esse é o grande ganho que nós temos com esse tipo de congresso no primeiro momento. A Universidade de Passo Fundo, foi dito que ela tem 57 anos, e realmente tem 57 anos, embora tenha cursos que tenha mais de 57 anos, ela foi concebida no sentido de formar novos profissionais. Inicialmente com ensino, com extensão, se consolidou com a pesquisa, e hoje nós temos a inovação como forte da nossa universidade. Então, nesses 4 tripés, nós conseguimos interagir com a comunidade, né, tanto, obviamente, com os nossos estudantes, mas junto com a pós-graduação. E aqui, em teu nome, agradeço também a participação das coordenações dos programas de administração de história por viabilizar este evento e por ajudar na formação desses profissionais. A Universidade de Passo Fundo, junto com outras instituições, não dá para esquecer da Embrapa, nesse contexto de desenvolvimento do agro, né? Nós estamos numa região extremamente agrícola e que, durante muito tempo, ela viveu somente da agricultura e hoje a agricultura é um dos elos dentro desse crescimento todo regional, mas é que consegue, com as novas ações, biodiesel entrando, novas tecnologias, nós conseguimos no agro cada vez mais nos manter ativos dentro do processo produtivo. O Juscelmar colocou um ponto importante. O Rio Grande do Sul passa por um momento bastante delicado em termos de agricultura, o agricultor passa por um momento delicado. E nada melhor do que vocês que trabalham com essa questão de gestão, questão de sustentabilidade, de economicidade, ou seja, de você trabalhar um pouco mais isso. Muitas vezes nós temos uma tecnologia e o agricultor busca cada vez mais aumentar a sua produtividade
e muitas vezes se esquece de pensar na sua rentabilidade, na sua sustentabilidade, não só econômica, mas também sustentabilidade ambiental, né, para poder fazer frente aos desafios que nós temos hoje no mundo e é diferente a nível regional. Então desejo a vocês um ótimo congresso. Aproveite, como o Jucimar disse, a estrutura da universidade. Vocês vão ver que é uma bela universidade. Quem não é acostumado com esse clima nosso de umidade, chuva, frio, vocês vão ter uma oportunidade dessa semana de conviver um pouco com isso também. Mas ao mesmo tempo pode ser frio, mas vocês vão ter o calor humano das pessoas que vão receber vocês muito bem. Sejam bem-vindos a Passo Fundo e a universidade está de portas abertas para vocês. Muito obrigado. Neste momento, convido a fazer uso da palavra o presidente da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, SOBER, professor doutor Alcido Helenor Vander. Boa noite a todos e todas. Soberianos, soberianas, eu vou usar minha colinha aqui, porque senão eu vou esquecer a metade do que eu gostaria de falar. Em nome do presidente do Conselho Diretor, professor Mauro, nós gostaríamos de cumprimentar todos os integrantes aqui dessa mesa, da soberania da abertura, expressar nossa gratidão à Fundação, à Universidade, e transmita, por favor, à reitora Bernadette, também a nossa gratidão à Universidade por nos acolher tão bem aqui em Passo Fundo, inclusive com o clima de inverno, que é muito típico, característico da época, né? Então, estamos muito felizes por podermos estar aqui novamente, depois de 23 anos. Então, é com grande alegria que a gente se dirige a todos e todas nessa cerimônia da abertura do 63º Congresso da SOBER. Esse evento que reúne profissionais, estudantes, diversas áreas, agentes públicos, formuladores, implementadores, avaliadores de políticas públicas, de norte a sul desse país, produtores rurais e várias outras especialidades, profissões que estão aqui, que se reúnem para discutir e refletir sobre os desafios que temos e como podemos melhorar a nossa agricultura. Todos os anos, o nosso congresso da SOBER, ele é muito esperado por todos nós. Todos nós aguardamos muito o momento da chegada das edições dos congressos da SOBER. É um momento importantíssimo nas nossas agendas anuais. Dos 63 congressos que já realizamos ao longo dos 66 anos da SOBER, essa é a segunda vez, então, que estamos em Passo Fundo. Primeira vez, o professor Jucimar já falou, foi em 2002, na época, liderado pelo professor Montoya. Lembramos bem dessa época. Estamos muito felizes por podermos estar de volta, 23 anos depois, tendo novamente a universidade como nossa anfitriã. Então, a gente agradece muito à universidade por nos receber novamente. E agora já acho que somos um congresso e também cresceu de lá para cá. Nós temos mais instituições, mais pessoas de fora do Brasil também participando. Isso que é muito bom. Pessoalmente, permite um comentário pessoal. Passo Fundo foi para mim uma simbólica, a cidade, um congresso simbólico, porque aqui foi, em 2002, também o meu primeiro congresso da SOBER. Eu comecei a participar da SOBER em 2002, aqui em Passo Fundo. Então, para mim também é muito simbólico que, na segunda vez que eu vim a Passo Fundo com essa SOBER, é um momento que eu já vou ter o privilégio de passar o bastão da presidência para a próxima gestão, que vai dar continuidade à gestão da SOBER daqui para frente. Então, marca muito a Passo Fundo quanto sede. Esse ano, então, nós temos congressistas praticamente em todos os estados do Brasil e de vários ex-presidentes, vários membros legendários da SOBER aqui presentes. É muito bom, isso engrandece o evento. Então, congressistas do Brasil todo e de vários países que também estão conosco. Nós temos participantes do Chile, da Espanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Paraguai, de Portugal e do Uruguai, até onde a gente computou, quando a gente buscou esses dados. Então, aqui um reconhecimento especial nessa internacionalização, a nossa querida parceira Apdeia, que está conosco já há muito tempo. Nós participamos lá, a Apdeia participa no Brasil, isso é muito bom. Então, pessoal Maria de Belém, muito obrigado por estar conosco. Leve nosso abraço ao presidente Pedro Reis e pretendemos estar também em outubro, né? SOBER estará presente certamente no Congresso da Apdeia.
Então, nós vamos ter a oportunidade nesse congresso de, obviamente, ter muita discussão, intercâmbio e debate nos diferentes temas, isso que é a intuição, né, a intenção do congresso. A gente está confiante que essas discussões que vamos ter aqui vão contribuir muito para construirmos um futuro melhor para a agricultura e a agroindústria das cadeias produtivas, sejam elas curtas ou longas, na nossa região, ou a nível nacional até internacional. Teremos um conjunto de atividades muito ricas sendo realizadas ao longo desses dias. Então, começando pela aula magna, logo na sequência, vamos ter 6 painéis, 11 sessões organizadas, 88 sessões de apresentação oral de trabalhos, teremos lançamentos de livros, mini-cursos, visitas técnicas, dentre várias outras atividades que vão acontecer ao longo desse congresso. Então é uma programação bastante rica e a gente pede que aproveitem bastante. Não desperdicem nenhuma das oportunidades que estarão aí disponíveis na programação. E é uma programação muito rica, preparada com muito carinho pela comissão local, professor Jusemar. A gente fica muito contente, a comissão local, liderada do professor Jusemar, junto com a diretoria da SOBER, e então foi possível termos essa programação muito interessante. Essa interação muito boa deve vir do tempo de mestrado, né, junto com o professor Lucílio, nosso coordenador científico. Esse trabalho foi muito azeitado, fluiu muito bem, então muito obrigado aí por esse trabalho conjunto entre a comissão local e a diretoria. A gente acha que isso fluiu muito bem. E um congresso como esse também ele só vai ser possível com o engajamento de muita gente, né? Então, assim, um trabalho de equipes enormes, muitas pessoas, local e a nível nacional até internacional. Pessoas que se dedicaram de maneira totalmente voluntária, abnegada, dedicaram o seu tempo para que a gente pudesse ter um congresso na qualidade como vamos ter aqui. Então a SOBER é muito grata a todos e todas que se engajam e ainda vão continuar se engajando ao longo do congresso para que esse congresso seja um grande sucesso. A gente agradece também aos patrocinadores todos e apoiadores, todos já foram nominados no cerimonial, que acreditaram que esse congresso merecia o seu apoio. Também a todos os avaliadores dos trabalhos, avaliadores dos prêmios, todos que participaram de alguma forma, dedicando o seu tempo, a sua expertise para avaliar, selecionar os melhores trabalhos. Muito obrigado a todos por essa atuação. Aos monitores que estão dando o melhor de si, para que a gente possa ter uma excelente experiência aqui no Congresso. Senhores e senhoras verão o pessoal com o colete verdinho da SOBER, estarão sempre a postos para apoiar, tirar dúvidas. Enfim, a todos os que de alguma maneira apoiam e continuarão apoiando, para que esse congresso seja um momento ímpar. Então, dessa forma, desses termos, a gente gostaria de, com muita honra e espírito soberano, declarar aberta a 63ª edição do Congresso da SOBER. Um excelente congresso a todos. Obrigado. E eu convido agora para que faça a entrega de kits congressista às demais autoridades. Por favor. Eu peço sempre que aplaudam, porque fica mais bonito. Nesse momento, agradecemos às autoridades que compõem a mesa de honra e pedimos gentilmente que todos retornem aos seus assentos, junto ao público nesse auditório, para que na sequência se inicie a aula magna. Convido também, vejo algumas pessoas aí que têm pé, lá ao fundo, fiquem à vontade, temos alguns assentos, para que vocês acompanhem a aula magna da melhor maneira. Economista pela UniOeste Toledo, doutor em Economia Aplicada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, ESALC-USP, em Piracicaba. É professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALC-USP.
Atua também como pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, da Exalc-USP. Suas atividades estão relacionadas à comercialização agrícola e à gestão do negócio agropecuário, com foco nas cadeias produtivas de milho, soja, trigo, algodão, arroz, feijão e mandioca. É o pesquisador responsável pelos indicadores de preços CPEA-Exalc desses produtos e também pelo indicador do milho CPEA V3, referência para a liquidação dos contratos futuros de milho no Brasil. No âmbito científico, coordena o programa de pós-graduação em administração da Exalc, além de ser o atual coordenador científico da SOPEA. Sua produção acadêmica tem se focado nas inter-relações e transmissão de preços do campo ao consumidor, e também na mensuração de riscos de liquidez e de rentabilidade na produção agropecuária no contexto de sistemas produtivos. Com a palavra, o professor doutor Lucílio Rogério Aparecido Alves. Boa noite a todos e todas. Prazer estar com vocês. Para discutirmos tecnologias, energias renováveis e financiamento verde no agronegócio, nada melhor do que a gente tratar sobre o Brasil no mundo, né? Um contexto aí de oportunidades, riscos para o agro em cenário de tensões políticas e incertezas, né? Parece que a aula magna foi preparada para o contexto que a gente está, para a semana em que a gente está, né? Para discutir e para proferir a nossa aula magna, o professor Marcos Ianchi, professor sênior e coordenador do Centro ISPER Agro Global, significativa contribuição em temas agroalimentares ao longo de 35 anos de carreira, acumulou múltiplas experiências profissionais no agronegócio, foi professor da Universidade de São Paulo durante 18 anos, entre a Exalc e a FEA, assessor de ministro, especialista em comércio no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, presidiu a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a UNICA, o Instituto de Estudos e Comércio das Negociações Internacionais, o ICONE, além de atuar na BRF Ásia. Viveu 10 anos no exterior, tendo trabalhado em temas de agronegócio, nos Estados Unidos, 3 anos, na França, 3 anos, na Ásia, 4 anos. Escreveu livros, publicou papers e foi comentarista em revistas, jornais, redes de TV, além de realizar palestras no país e no exterior. Hoje atua como conselheiro de empresas do agronegócio. É engenheiro agrônomo pela Exalc, com mestrado na França, doutorado em administração pela FEA, livre docência pela Exalc, atuando em agronegócio, bioenergia, comércio exterior, economia e gestão de sistemas agroindustriais, estudos de Ásia e China, política agrícola e agroalimentar, geopolítica da agricultura e dos alimentos, política comercial e negociações internacionais, sustentabilidade e clima. Professor Marcos Ianchi, a palavra é sua, Calaçá Lamar. Boa noite a todos. Uma satisfação enorme, uma honra para mim essa homenagem, poder dar a aula magna da SOBER. Eu me lembro quando eu entrei jovem professor na Exalc, em 1989, quando eu assisti a aula magna do professor Afonso Celso Pastore, em Piracicaba, e desde então eu acompanho a trajetória dessa entidade com 66 anos, 63 congressos. Já participei de vários deles e para mim é uma satisfação estar aqui junto com vocês. Eu escolhi aqui para falar esse tema do Brasil no mundo, oportunidades e riscos para o agro em um cenário de tensões geopolíticas e incertezas. Melhor. E realmente eu acho que esse tema veio muito a calhar, né? Porque nós estamos vivendo um ano muito complicado no mundo, né? Fez um momento que nenhum de nós imaginava que pudesse acontecer, né? Essa situação de uma guerra comercial, guerras físicas, está acontecendo no Oriente Médio, acontecendo no Ucrânia, Índia, Paquistão. E o agronegócio é o setor mais exposto da nossa economia, né? Hoje ele representa em torno de
pegar outro. Deixa eu pegar outro. Alô. Então, é um setor hoje que representa em torno de 24% do nosso PIB, segundo dados do CTEA, pelo PIB renda. A gente também representa 20% do transporte, lá do trabalho, e cerca de 50% das exportações. Exportando para todos os países dos 5 continentes, 200 países na verdade. Então é um setor que está muito exposto a essa realidade. Então a ideia aqui junto com vocês hoje é trazer um pouco do que a gente tem feito no INSPER Global, que são estudos, são eventos, são cursos para entender o agronegócio global. É curioso estar lá no INSPER hoje, que é uma escola muito conhecida de economia, administração, direito, ter dentro do INSPER um centro de agro. Coisa muito interessante é que quando nós começamos a dar aula lá atrás, nós ensinávamos economia e administração, no meu caso, para agrônomos, para o pessoal de ciências agrárias, que obviamente tinha que saber isso. Hoje o que a gente está vendo é o processo inverso, né? Hoje a gente dá aula de agro para economistas, administradores, advogados, engenheiros, com grande interesse. E esse interesse tem a ver com a competitividade que esse setor foi criando ao longo dos anos e a sua exposição internacional, né? Hoje o agro, o lado dinâmico do agro está ligado à nossa presença internacional. Então eu vou começar tratando desse assunto, né? E saindo, obviamente, dessa situação geopolítica que acho que nos interessa tanto, fragmentação global, a volta da geopolítica. Eu coloquei o Trump aqui porque não tinha como essa semana a gente não falar sobre o impacto do governo Trump no agro brasileiro, todos os impactos e perspectivas específicas. Eu não vou falar aula de produtos, amanhã a gente vai ter o painel de conjuntura para tratar disso, né? Então, eu acho que a gente tem aqui os temas internacionais, como é que impactam, e ao final eu vou tentar trazer isso para o tema do Congresso, que é tecnologia, energias renováveis e financiamento verde, né? Ok, obrigado. Então, espero que eu esteja dando problema no fundo. Então, basicamente, esse vai ser o roteiro que eu vou seguir. Eu tenho pouquíssimos slides, eu vou falar muito mais do que apresentar slides, até porque é domingo à noite na hora de te vir aí com um pacote das slides, então eu vou falar mais sobre esse assunto. Bom, vamos começar falando sobre em que mundo que a gente vive, né? E eu vou fazer uma breve retrospectiva a partir de 1945, né? Final da Segunda Guerra Mundial, naquele momento uma preocupação global com paz, democracia, livre comércio, as questões climáticas foram entrando na agenda também, né? Foram criadas as grandes instituições internacionais que a gente conhece hoje, né? Sob a liderança dos Estados Unidos e da União Europeia. Os americanos tiveram um papel muito importante na construção da ONU, nos acordos de Bretton Woods que permitiram a gente ter Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. Em 1947, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, tentando disciplinar uma área que não tinha regra, né? Agora a gente voltou para o mundo sem regra, né? Mas agora a gente voltou lá para o mundo sem regra, mas realmente o GATT foi super importante, várias rodadas. A OTAN na parte da segurança do hemisfério ocidental, o Pacto de Varsóvia que surge junto com a União Soviética, a Comunidade Econômica Europeia em 57, o fim do padrão UNO em 71 e finalmente esse período de construção das instituições vai, a nossa visão aqui, terminar com a queda do Muro de Berlim, quando parecia que o mundo caminhava para uma globalização. Que nós íamos todos viver num mundo plano, né? Aquele famoso livro lá do Thomas Friedman, né? Que fala sobre o mundo é plano, né? Então a gente imaginava que era isso que estava acontecendo, porque justamente na sequência disso a gente teve
esse período aí de ouro da globalização, 1990 até 2008, com o fim da União Soviética, e aí o mundo deixa de ser bipolar e passa a ser unipolar, com os Estados Unidos dominando o Ocidente, o Mercosul em 91, a Conferência do Rio, Conferência do Clima em 1992, o Tratado de Maastricht, que criou a União Europeia em 1993, o NAFTA, que hoje é questionado pelo presidente Trump, né, que está provocando seus parceiros. Em 1994, a OMC é a transformação do GATT, antigo GATT, a Organização Mundial de Comércio, Protocolo de Kyoto em 97, entrada da China na OMC, quando aí a China começa a emergir de maneira muito rápida, acelerada e hoje rivaliza diretamente com os Estados Unidos. Né? Então é um processo realmente muito interessante, porque foram instituições enormes que foram criadas e depois um processo de globalização. Né? Esse mundo já é marcado por blocos econômicos, por integração de cadeias produtivas. Né? A internet globaliza o mundo e vai continuar globalizando, a despeito daqueles que não querem que isso aconteça. Né? A emergência da Ásia e da China, eu diria a reemergência da Ásia e da China, né? Porque muito antes lá do Ocidente existir como a gente conhece hoje, quem dominava o mundo eram as grandes civilizações do Oriente, né? Antiquíssimas, em China, por exemplo. Né? Então esse é o período do ápice, do auge da globalização. Né? Bom, aí vem o período de 2008 para frente, que é o que nós estamos hoje. Né? Esse período é marcado primeiro pela crise do Lehman Brothers, da crise financeira global, que resultou disso em 2008. Em 2010 tivemos a Primavera Árabe, causada em parte por falta de alimentos, preços altos, né? Você se lembra do boom de commodities que levou a Primavera Árabe, a crise de refugiados, que só aumenta, né? É um dos grandes problemas de hoje, a questão dos refugiados. A Rússia anexa a Crimeia em 2014, o Reino Unido sai da União Europeia em 2016, né? Em 2017 nós temos a primeira guerra comercial Estados Unidos-China, com Trump 1, muito mais calmo do que até hoje. Né? Naquela época foi uma guerra bilateral, né? Que os dois aumentaram tarifas, o Brasil saiu inclusive ganhando no agro, porque as tarifas que a China retaliou contra os Estados Unidos cobriam vários produtos, e o Brasil dobra desde então a sua exportação para a China, os Estados Unidos ficam no mesmo lugar. Eles exportavam 30 bi de dólar para a China por ano, 30 bilhões, a gente exportava 27, hoje eles estão perto de 30, nós estamos com 50, 60. Né? Foi fruto dessa primeira guerra comercial. Em 2020, a pandemia do Covid, a retração econômica que resulta desse momento, 22 a guerra Ucrânia-Rússia, 23 a guerra Israel, Hamas e agora Irã, né? E 25 o Trump 2. Então vocês vejam como mudou o mundo nesse período, né? A gente pode falar, quando a gente fala de geopolítica, né? Geopolítica é a influência da geografia sobre a política. Né? A gente achava que o mundo era plano, o mundo não é plano, ele tem países, ele tem fronteiras, e isso faz com que a geopolítica seja muito importante. Sempre foi na história da humanidade. Nós que, de uma forma quase que tentando nos iludir, achávamos que ela já não existia mais. Ela sempre existiu, grandes impérios, dominações para todos os lados. Mas o que nós estamos vendo hoje é uma coisa bem mais complicada, né? Um processo de desgovernança global. As instituições do pós-guerra já não dão conta dos grandes problemas internacionais. Nenhuma delas. A ONU não resolve problemas de guerra que estão aí, guerras que estão acontecendo. A Organização Mundial de Comércio não funciona para regular o comércio, porque inclusive o seu órgão de apelação não tem juízes nomeados. Né? A Organização Mundial de Saúde não resolveu e não coordenou o problema da Covid. A COP do Clima, planos todos agora esse ano a Belém, com muitos aqui, mas não sei se sai grande coisa
dos governos. Outros agentes estão fazendo muita coisa, mas os governos caminham lentamente. Aliás, financiamento é o grande tema dessa COP, né? Essa COP é o tema das negociações. Claro, vamos falar de desmatamento, vamos falar de bioenergia, mas é financiamento, né? Então, um mundo desgovernado, né? Guerras e conflitos, todo mundo está acompanhando. As mudanças climáticas, que atingem diferencialmente os países, né? Alguns mais prejudicados, outros menos. E nós aqui sendo marcados por eventos extremos, inclusive estamos no estado que mais tem sido vítima da mudança do clima e de eventos extremos. Uma hora é seca, noutra hora é inundação, né? Não tem como não ver isso, principalmente nesse estado, né? Tem uma polarização política em todos os países. Não tem país que não está polarizado, esse está, os Estados Unidos está, a Europa está. E as migrações maciças e finalmente o Trump, que é o ponto que eu vou me concentrar, né? Eu acho que aqui daria para ficar umas 2 horas com vocês falando sobre tudo isso, mas eu acho que a gente vai passar aqui por esse momento, né? Entender esse momento e depois ver como que isso impacta o agro, né? O nosso agro. Bom, essas volatilidades sempre existiram. Aqui está o boom das commodities, aqui foi a volatilidade enorme que aconteceu em 2022, fruto da pandemia e das guerras, né? Foi o ponto mais alto de preços dessa longa série que a FAO publica, né? Um tempo de pandemias, guerras e tal, uma alta muito grande, depois uma queda, depois uma recuperação, não vou entrar nisso. Amanhã nós vamos certamente falar de volatilidade, certeza de preços e riscos, né? Mas essa que é a realidade. Para o Brasil, quando a gente olha a nossa exportação, nós estamos falando aqui de uma enorme importância da China. China é $1 milhão em 2000, hoje é de 50 a 60 milhões de dólares. A Ásia, o resto da Ásia também é muito importante, né? E finalmente, quando a gente vê ali a América do Norte, né, são 15 bilhões de dólares, sendo 10 para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos compram hoje da gente em torno de 6, 7% do que a gente exporta para o mundo todo em agronegócio. Não é um grande mercado, é um grande concorrente na verdade. Às vezes é muito mais concorrente do agro brasileiro. Aliás, mais do que isso, foi onde nós aprendemos muito do agro brasileiro, né? Nessa sala tem muitas pessoas, eu sou uma delas, que foram estudar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinha feito uma revolução agrícola já desde o século XIX, né? Século XX. Quando a gente desenvolveu o nosso centro-oeste, nós fomos para as escolas americanas para aprender sobre o modelo de produção intensiva e capital que a gente tem hoje aqui no Centro-Sul, né? Mas na verdade a gente vende para os Estados Unidos alguns produtos que vão ser impactados pelas tarifas que podem ser anunciadas, eu creio que serão anunciadas nessa sexta-feira, né? Então aqui vocês têm uma ideia da importância dos países, né? São talvez os 2 pontos mais importantes da guerra comercial para a gente. Hoje é o que vai acontecer com as tarifas americanas sobre o Brasil e a relação Estados Unidos-China e o que vai acontecer com as tarifas bilaterais entre os Estados Unidos e a China, né? Então é basicamente isso. Na primeira guerra comercial, como eu falei para vocês, está aqui, se vocês estão vendo, houve um grande crescimento do Brasil. O Brasil virou o maior fornecedor da China. E se as tarifas americanas forem impostas sobre o Brasil, nós ainda vamos ficar mais dentro da China ou da Ásia, né? Porque nós vamos ter que buscar mercado para os produtos que vão ser deslocados do mercado americano. E já faz bastante tempo, agora já desde o ano 2000, que cada vez mais a Ásia é o nosso grande cliente, a China é o nosso grande cliente, né? Então aqui vocês têm uma ideia dessa pauta, né? Essa aqui é a pauta para os Estados Unidos, né? Dominada por florestais, carnes, café, etc. Mas antes disso, eu queria falar um pouco mais sobre esse momento que a gente está vivendo e o que o Trump está significando na regulação global, né?
muita gente está falando que nós estamos indo rumo a uma nova ordem internacional, que é marcada pela quebra das regras da ordem que existia até agora. Claramente as instituições, o pós-guerra já não funciona. É marcado por conflitos armados e riscos grandes, e não só aqueles riscos que eu falei. Os Estados Unidos mesmo ameaçou os seus vizinhos, Canadá e México. A China sempre teve interesse em Taiwan e ter conflitos com a Índia e outras coisas mais. Ou seja, tem muita coisa complicada acontecendo nesse período, e a gente, então, hoje vive nessa incerteza. Alguns falam que nós caminhamos para uma nova ordem. Eu acho que nós caminhamos para uma grande desordem internacional durante um longo período, né? É muito mais uma desordem do que uma ordem. E nesse cenário, quando a gente olha o governo Trump, né, o que ele faz basicamente, é claro, ele tem várias coisas que ele fez que nos impactam muito, né? Por exemplo, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, das conferências do clima, né? O país, a maior economia do mundo, saiu dessa agenda, né? E junto com isso também um certo menosprezo para as questões ligadas à transição energética, que para nós é muito importante, principalmente pelo lado dos biocombustíveis, né? Então, a tarifa não é realmente a forma mais complicada de protecionismo, né? Tem outras formas, mas ele insiste nisso e usa a tarifa para empurrar outras agendas, como controle de imigração, como drogas, né? Como minerais raros, como a questão de energias, tecnologias dominadas pela China, e agora também política. Essa questão que ele está colocando sobre o Brasil nesse momento, a famosa carta dele, traz elementos de política, inclusive de política interna brasileira, soberania brasileira, né? Certo? Por quê? Na minha visão, em grande parte, por causa da China. Vejo que a China é hoje presente na América Latina e claramente, quando você tem um governo de um país importante como é o Brasil se aproximando da China, eu acho que é isso que pega. Não é BRICS. BRICS não é sequer um bloco. BRICS é um agrupamento de países formado, constituído pela China. O que está realmente fazendo a diferença é a questão da relação Estados Unidos-China, espelhada em cima dessa pressão sobre um governo que tem uma diferença ideológica total com os Estados Unidos, né? E ele substitui as instituições por um mecanismo onde ele faz conversa direta, informal, assimétrica e profundamente transacional. E aí surge o tomar lá da cá, as retaliações, os blefes, né? Tem muita coisa que é colocada para negociar. As barganhas, as reciprocidades, né? Mas eu acho que essa forma de agir, né, ela está resultando, né, num mundo novo, onde vários países têm que viver na Casa Branca e se colocarem. Mas a gente tem que lembrar que o maior impacto de tudo que o Trump está fazendo não é nesses países, é na economia americana. É da inflação, dos empregos, é no desaprovisionamento de produtos. A ideia de que os Estados Unidos vai fazer o que se faz no sudeste da Ásia ou na China é uma ideia muito difícil, né, da gente entender, né? Não faz muito sentido. Indústrias que saíram dos Estados Unidos exatamente porque ganharam competitividade em outros países voltarem para uma economia que devia estar realmente preocupada com outras indústrias, né, outros setores, né? Então essa que é a situação que a gente encontra nos Estados Unidos hoje, né? Um presidente que tem uma
um forte narcisismo, né? Uma característica assim de estar presente na mídia, nas redes sociais o tempo todo e criando fatos o tempo todo, né? Vamos lembrar que além da agenda comercial, né, ele ignorou, desmontou a agenda de clima, controla as migrações, reverteu a agenda de TI, né, diversidade, equidade e inclusão, né, aprofundou a guerra com a China e lançou uma guerra comercial global sobre 180 países com o aumento unilateral das tarifas americanas, né? Então eu acredito que nós estamos realmente num período de grande desordem. E o Brasil acaba de ser atingido, né? O que aconteceu com o agro brasileiro, para a gente entrar um pouco nesse tema do agro, é que a gente achava que nós íamos ser ganhadores nessa guerra comercial. Por algumas razões. Primeiro, porque os Estados Unidos têm superávit conosco, né? Então a gente nem mereceria estar na primeira lista, porque o argumento da primeira lista, lá dos 10%, tipo, os próprios países mais, era que os países com os quais os Estados Unidos têm déficit, né? E eles têm superávit conosco. E também porque a gente não é plataforma de exportação de produtos chinês para os Estados Unidos, não é também um grande exportador de mão de obra, né? Então a gente achava que ia ganhar, e o agro brasileiro também achava isso. Tanto que nós meio que ficamos de lado, né? Ficamos olhando de fora, e eu falando, bom, se os Estados Unidos briga com a China, a gente ganha no agro, né? Como já ganhou em 2017, o primeiro governo. E de repente, 2, 3 semanas, a gente recebe um pacote que é enorme, né? 50% de tarifa across the board, né? É muito forte, né? Então a gente agora vai ter que negociar de alguma forma, né? Não sei se vai ter retaliação ou não, se a coisa vai piorar. Eu até acho que vai piorar para depois melhorar, né? Como tem acontecido com vários outros casos, né? O nosso caso é muito difícil porque envolve temas internos, temas políticos, né? Mas basicamente o assunto está na mesa e principalmente está essa semana, né? Semana muito crítica para isso, né? Uma escalada protecionista entre Estados Unidos e Brasil pode até servir para fins eleitorais, porque obviamente que isso está ligado com a eleição, da forma como foi colocado, né? Da forma como o nosso governo reagiu. Então, realmente pode ter impactos, né? Mas, na verdade, é ruim para os dois países. Ninguém pode comemorar a escalada protecionista. Aliás, não pode comemorar a guerra comercial. Eu fui um dos que mais falei isso desde o começo, que guerra comercial não se comemora. Guerra comercial é um desastre, né? O período do entre guerras no século passado, entre a Primeira e a Segunda Guerra, que foi o período da Grande Recessão, ele começou com o aumento das tarifas americanas, chamada Lei Smoot-Hawley, né? Que foi daquele período lá da recessão, eles simplesmente dobraram as tarifas, faz cerca de 50%, não por acaso. E o comércio mundial naquela ocasião caiu 2/3, caiu 66% entre 1929 e 1935. E é isso que a gente corre o risco hoje, se tiver uma escalada. Eu não acho que vai ter uma escalada duradoura, né? Tem muita coisa aí de jogador, né? De jogo de pôquer, ou sei lá, uma coisa assim. Alguns falam que é truco, não sei. Mas o fato é que a gente já viu esse filme, e esse filme não é bom, né? E é um filme que gera, em grande parte, alguns acham até que tem muito a ver com as próprias guerras, quer dizer, tem uma escalada protecionista, os países eles se isolam, não tem para quem reclamar, né? E isso é um prato cheio para invasões e outras coisas, como a gente tem visto. Já tem visto e pode piorar.
Então, realmente é um cenário bastante complexo, né? E eu acho que é um cenário que a gente tem que analisar com muita propriedade, né? Aqui temos um congresso de economia, administração e sociologia rural. O que está acontecendo lá fora impacta todas essas três áreas. E por ser rural e agro, a exposição desse setor é maior. Nós mereceríamos ter painéis inteiros, né, aqui na Souber sobre o que está acontecendo no mundo e como isso nos impacta na economia, na administração, na área social. Então eu acho que é um tema da maior relevância. Estamos numa situação, nesse momento, bastante crítica, bastante delicada. Então, para a gente avançar um pouco mais, né, eu queria tentar trazer um pouco do que isso imbrica para tecnologia, energia renovável e sustentabilidade. Tá? Não vou falar de financiamento dele, porque aqui tem mais especialistas do que eu nesse tema específico. Né? Mas impacta a questão da nossa agenda global de sustentabilidade e da agenda nacional, ainda mais no momento que estamos organizando a COP30. Né? Então, vamos começar pela questão da tecnologia. Esse slide aqui, normalmente eu mostro um depois do outro, mas como aqui saiu em PDF, já está tudo junto. Né? Eu procuro relacionar a tecnologia com a questão de fases, né? As fases da nossa tecnologia tropical. Né? As nossas ondas tecnológicas, do passado, no presente e no futuro. Né? Então, a primeira onda, a gente definiu, junto lá com o nosso time lá do Inspirar Global, a gente definiu 1970 a 1990, depois 90 até 2010, depois de 2010 até hoje, depois o que está vindo pela frente. Né? E, obviamente, por que eu pus 70? Por que eu pus 70? Porque 70 marca exatamente o momento que a gente vai para o Centro-Oeste e constrói aquilo que a gente chama da agricultura tropical moderna. Né? Tropical moderna que o Brasil tem hoje, talvez seja o país mais importante do mundo em agricultura tropical. E aí foi graças a essa ocupação dos cerrados brasileiros nos anos 70 que foi uma coisa que mudou a agricultura. Até esse período o Brasil era um país de commodities tropicais, né? Produtos tropicais, desde a cana-de-açúcar em 1530, depois o ciclo do café, o ciclo da borracha, os vários ciclos que a gente teve aqui no Brasil, até desde lá do começo da produção agrícola brasileira. Essa primeira onda, né, de 70 até 90, é marcada pelos produtos tropicais que a gente vai desenvolvendo, né? Porque que são basicamente a mudança da fertilidade e a correção dos solos, os agroquímicos, a mecanização tropical, o plantio direto que surge já nesse período. A pesquisa eminentemente pública até então. A iniciativa da Embrapa nos anos 70 foi uma iniciativa fundamental para dar musculatura para as universidades agrícolas, para os institutos estaduais que já existiam, né? E para dominar os trópicos. Né? As políticas de adaptação ao cerrado, que era basicamente colonização e crédito, e também o surgimento de um outro produto que é os biocombustíveis. Aliás, o etanol surge por razões energéticas e não por razões climáticas. O clima veio depois. Quando a gente fez o etanol era para substituir petróleo, porque nós tínhamos cana aqui desde 1530, e aí de repente por que não fazer muito uso da cana? E aí surgiu o carro a álcool, né? Tudo com muita intervenção do governo. Né? Então é uma fase que a gente está lançando produtos para os trópicos. Né? A segunda onda de 90 até 2010 já são sistemas e processos. Por quê? Porque aí a gente vai maximizar o trópico. Né?
quando a gente surge, primeiro o plantio direto, que era a melhor forma de produzir numa região que chove muito, tem erosão, né? E foi fundamental sob o aspecto conservacionista. Depois, as múltiplas safras hoje. Hoje já não existe mais o produtor de soja ou de milho. Hoje o produtor faz soja, milho, algodão, etanol de milho, né? Quer dizer, tem uma série de produtor faz soja, milho e boi da mesma área, esse tipo de coisa. É uma segunda safra, a terceira safra, a biotecnologia, a transgenia, os antibióticos, a saúde animal. Mas é basicamente o nome da segunda fase são sistemas integrados. É a beleza do trópico. O trópico permite que você tenha sistemas integrados de produção. Não é como lá nos Estados Unidos que o produtor ou faz milho ou faz soja, né? Certo? Aqui a gente faz milho, faz soja, faz planeta de milho, faz coi. E se não quiser fazer milho, faz algodão, faz trigo tropical, não é, presidente? Então, assim, temos são vários sistemas. Alguns chamam isso de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Eu gosto de falar que é ILPFEC, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, Energia e Carbono. Né? Porque hoje em dia é um sistema que faz muito mais do que simplesmente agricultura e pecuária. Ele faz celulose, faz fibra, faz um monte de outras coisas. Né? O Centro-Oeste é marcado por isso cada vez mais e por isso que ele cresce tanto. E ali teve a expansão dos biocombustíveis dos anos 90 com o Castroflex, com biomassa e outras coisas. A terceira onda é eficiência produtiva, que é uma eficiência de otimização. Né? Antes era produzir, depois passou a ser produzir com menos uso de recursos. Produzir conservando. Né? Essa é a terceira onda de 2010 para frente, com a otimização de produzir mais com menos. Aí surge a agricultura de precisão, aplicação localizada, controle biológico, bioinsumos, agricultura digital, automação, nutrição precisa dos animais, geotecnologia, nanotecnologia, biologia molecular. Né? É uma agricultura de otimização. Né? Na primeira fase, da primeira para a segunda era a busca da produtividade. Da segunda para a terceira, da integração de cadeias. E da terceira para a quarta, eficiência com sustentabilidade. Né? Esse é o sol. E agora nós estamos nessa quarta onda aqui, cujo nome, a terceira é eficiência produtiva, a quarta é adaptação e inteligência. Né? Inteligência externa, para começar, né? Porque agora não é mais uma inovação do agro. É uma inovação da humanidade, como é a inteligência artificial, que tem um enorme impacto com a água. Né? E isso vale para inteligência artificial, big data, blockchain, robótica, drones. Né? São coisas que não foram feitas para o agro, mas foram inovações recentes da humanidade no mundo digital, né? Que tem enorme impacto no agro. A adaptação às mudanças climáticas. Alguns falam que precisamos fazer adaptação. Não, a gente está fazendo a adaptação desde os anos 70. Só que não chamava assim. Né? Mas é isso. Quando a gente deixou de fazer soja e boi e passou a fazer soja, milho, algodão das mesmas áreas, nós estamos adaptando a esses sistemas. O plantio direto é uma adaptação magnífica. Né? Segunda safra, os bioinsumos, né? Um monte de coisa acontecendo já desde os anos 70 que hoje tem acelerado, na verdade. Quando se fala de agricultura regenerativa, nós aprendíamos isso na escola, só que não tinha esse nome, né? Mas era coisa que você tinha de saber, precisamos fazer essas coisas, a gente conseguiu fazer essas coisas. Né? A bioenergia, a economia circular, as exigências internacionais, porque agora, né, a Amazônia naquela época era um vazio a ocupar, época militar. Agora é um vazio não, hoje é um cheio a preservar. Né? É outra coisa. Naquela época, quem não desmatasse não ganhava crédito. Certo? Era um outro mundo.
né? E hoje isso não é mais possível. E hoje tem restrições sanitárias e restrições socioambientais que exigem rastreabilidade total. A União Europeia, com sua legislação ano que vem, só vai comprar produtos que têm um desmatamento zero, com ou dentro ou fora é zero total, não é zero ilegal, né? Essa que é a exigência europeia. Então elas estão aí, as exigências são as mais diversas hoje sobre o setor, certificações, né? Sistemas de controle, ordenação de sistemas. Então a tecnologia é isso, essa coisa mopa que vai mudando. Achei muito bacana que vocês colocaram esse tema, né? Escolheram esse tema, o senhor já escolheu, porque às vezes a gente acha que a tecnologia tropical brasileira já é um dado da realidade que não vai mudar e seremos os melhores para o mundo, né? Às vezes sobra um pouco de ufanismo aqui no Brasil, né? A gente se acha, né, a última cereja do bolo. Não somos. Não somos os maiores produtores mundiais, nem os maiores consumidores. Somos um grande exportador de commodities, porque no valor adicionado da exportação do agro nós somos pequenos. Quase nada. O que a gente faz bem é commodity tropical. Somos o maior do mundo já. Passamos nos Estados Unidos em commodity. Quando a gente olha a exportação só de commodity, sem contar o valor adicionado, o Brasil passou 2 anos atrás dos Estados Unidos e vai continuar, porque a gente vai crescer a nossa agricultura mais que os Estados Unidos, tem como por produtividade, com integração do sistema, com a invasão do pasto, né, que é o ELP. Então, esse processo a gente já domina, né? E, assim, basicamente, a gente agora tem talvez uma chance de, com mais tecnologia, com essas revoluções tecnológicas que acontecem na terceira onda, na quarta onda, a gente consegue se manter ainda muito competitivo e, principalmente, temos que aumentar a sustentabilidade do processo. Acho que esse é o desafio, né? Competitividade e sustentabilidade juntas, né? No nosso processo de crescimento. A nossa produtividade cresce até bem mais do que a de outros países, né? E o que a gente vê aqui nesse quadro que compara quase 100 1980, é que o Brasil se destaca dos outros exatamente quando surge a primeira onda, depois a segunda onda, sistemas integrados, e vai embora, né? A gente cresce 2,5% ao ano, o mundo cresce 1,5%, os países de baixa renda, infelizmente, crescem 0,8%. O grande desafio da humanidade é esse crescimento da produtividade e do consumo de produtos alimentares nos países de baixa renda. Esse é o desafio, é onde está a fome, onde está a pobreza, e que também a produtividade do geral é muito baixa ainda. Por exemplo, a África, mesmo a Índia, né? A Índia está melhorando, vocês estão vendo ali, mas o grande problema são os países tropicais. E o Brasil tem um modelo tropical, mas ele é meio único. É igual o nosso carro, a Alfa e os Camuflex, né? Uma jabuticaba. Quase ninguém adotou no mundo. O nosso modelo tropical agrícola também é uma jabuticaba. Porque você anda pelo mundo tropical, a vida me deu a oportunidade de rodar o mundo inteiro e viver 10 anos fora. Eu visitei muitos países tropicais, na Ásia, mesmo na África e na América Latina. Não tem nada parecido com o que o Brasil fez. Alguns países que estão caminhando nessa direção, mas isso ainda está longe de se concretizar. Então, o mundo tropical, no meu entendimento, é o nosso cliente para a nossa discussão sobre a agricultura sustentável, né? A discussão de agricultura sustentável, ela é sustentável e competitiva e produtiva, é um assunto do máximo interesse dos países emergentes do mundo, principalmente os que estão
na zona tropical. E aqui eu me refiro à África subsaariana, ao sul da Ásia e ao sudeste da Ásia, e boa parte da América Latina. Né? Então eu acho que essa deveria ser a nossa pauta na COP30. Como tornar os trópicos mais produtivos e mais sustentáveis em agricultura. E temos uma segunda agenda para a COP, que é energia renovável. Tá? Que é o segundo tema que vocês colocaram de força de tecnologia. Né? E aqui, energia renovável também é uma jabuticaba que nós temos. Tá? Certo? Mas ela está ali já desde os anos 70, né? E o Brasil hoje tem uma matriz energética 50% renovável. A do mundo é 14% renovável e 85% fóssil. E essa característica de uma matriz energética que é diversificada em fontes e com a presença forte das renováveis é uma jabuticaba que deveria valer muito mais, né? Num mundo que busca baixo carbono. Porque o maior vilão da mudança do clima é transporte e energia. É o domínio dos fósseis. Né? E o que a gente encontra com os renováveis não é uma bala de prata, não é a única saída, mas é uma saída importante que ainda está sendo ignorada no mundo. Né? O mundo, quando fala hoje de energia renovável, quem que chama atenção? A eólica, a solar, né? Agora toda essa onda de hidrogênio, de um monte de coisa que está vindo aí, enterrar carbono, BECS, né? Para quem quer dessa área sabe o que eu estou falando. Mas a bioenergia, que é energia na fotossíntese, deveria ser tão relevante quanto são essas outras fontes no mundo. Para nós ela é super relevante, mas deveria ser vista dessa forma. Por quê? Porque energias renováveis são feitas a partir de recursos naturais. Né? Você pode usar o vento, você pode usar o sol, você pode usar a água renovável. E você pode usar as plantas. As plantas são uma forma magnífica de capturar carbono. Mas a gente aqui no Brasil não consegue nem medir direito ainda o que é energia renovável no mundo tropical. Porque as mensurações foram feitas fora daqui. E a gente ainda não está conseguindo botar a bioenergia no debate de transição energética global. Né? Como uma das alternativas. E uma das alternativas que mais tem futuro. Né? Por quê? Porque se no passado era o etanol de cana, agora tem o etanol de milho. Né? Se no passado a gente foi para o biodiesel, né? Agora tem o HVO surgindo em outros países, tem a cogeração, tem o etanol de segunda geração, caro, complicado, mas é o futuro, né? Você fazer etanol da matéria-prima não agrícola, não alimentar, né? Agrícola sim, mas não alimentar, como é a segunda geração, que você usa bagaço e palha. Ou agora esse tal do biometano, muito interessante, né? Na cana de açúcar, você pega a cada litro de etanol, mais de 10 litros de vinhaça, e essa vinhaça que era perdida, desperdiçada no passado, hoje gera energia de altíssima qualidade através de biogás e de biometano. O hidrogênio verde que está aí, a amônia verde, os bioplásticos e os insumos farmacêuticos, enfim, tem muita coisa que são velhos e novos produtos da bioenergia. Falando só de bioenergia, então entrando no mundo das outras renováveis. Bioenergia tem um belo futuro em termos de novos produtos e, curiosamente, novos usos. Né? Porque uso, o que a gente está falando sobre uso? Hoje, né? Quando a gente começou, era o cavalo, frota leve. Depois o biodiesel entra nos caminhões, nos ônibus. Né? Poderia entrar em vários países, mas agora tem o combustível sustentável de aviação,
a eletrificação veicular, que pode usar também bioenergia, carros elétricos movidos a bioenergia, mais capacitadores para isso, né? E finalmente a possibilidade de usar também em trens ou em navios, que é o bunker. Então, novos usos, novos produtos, né? Claro, alguns vão dizer, mas essa agenda tá complicadíssima depois do governo Trump. Certo? E é verdade, porque vários países hoje estão rejeitando essa discussão. Alguns, inclusive, negando a existência dessa questão, né? Mas a verdade é que o mundo está mostrando que a mudança do clima está aí, vai continuar. Ela é muito... Quando a gente olha para os trópicos têm uma característica em relação ao clima de serem vilões, vítimas e soluções. Vilão quando você desmata ilegalmente, como a gente faz. Infelizmente. Vítima, por falar, a gente vê o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. E acontece em outros lugares, eventos extremos principalmente. Mas solução também. Porque a nossa história de agricultura e de bioenergia é uma história de solução, não é uma história, né? É uma história, talvez, jabuticaba única, né? De ótimos resultados que podem ser replicados no mundo todo. Então eu acho que esse é o salto que a gente precisa dar em termos da discussão de bioenergia e também da discussão de sustentabilidade, que inclui a questão de financiamento verde, né? Para fechar aqui, né, para falar um pouco mais também sobre a COP e as soluções de sustentabilidade, né? O nosso modelo agrícola é um modelo que consegue ao mesmo tempo aumentar a produtividade, mas também reduzir emissões. E a gente tem coisas que são feitas pelo setor privado, pelo mercado, que não precisa nem de política pública, né? Vamos lembrar historicamente, o plantio direto surgiu no Paraná, por agricultores ali dos Campos Gerais, que falaram por que nós estamos arando terra no tronco. Certo? Isso aí a gente vê lá nos Estados Unidos, porque ele sai de um período de neve, de frio, solo congelado, tem que mexer o solo, aqui não tem que mexer o solo. Surgiu pelos agricultores, a segunda safra também surgiu. Claro, teve a contribuição da Embrapa na redução do ciclo da soja, né? Se não tivesse uma soja precoce não sairia. Mas foi uma solução, digamos, da pesquisa, né? Os bioinsumos estão surgindo aqui com tanta força no Brasil, né? A agricultura digital. E agora um caso recente que eu acho maravilhoso é o caso do boi China. A China hoje compra metade da nossa exportação de bovina para a China. O segundo comprador é os Estados Unidos. Por isso que o setor está apavorado com a alíquota do Trump, né? Mas a China foi o maior comprador. E a China falou: só vou comprar animais que forem abatidos aos 30 meses. Por razões sanitárias, por razões de qualidade. Eles resolveram que iam comprar animais mais jovens da maldade. Ora, o tal do boi China precificou via mercado, não via governo, um prêmio que fez com que houvesse uma ação acissa de produtores que passaram a fazer o poré abaixo dos 30 meses. Isso, por consequência, não pensado, fez com que os plásticos melhorassem e o carro melhorasse. Quer dizer, você criou um estímulo, um incentivo. O que mais falta dessa discussão da sustentabilidade é incentivo. Porque a penalidade já existe, né? O produtor, hoje, quando fala de carbono para ele começa a arrepiar e fala: vou tomar pau, né? Vamos apanhar aqui desse negócio. Agora, o carbono devia ser um prêmio. O produtor que faz tudo direitinho, reduz carbono, devia ter uma renda maior do que aquele que faz tudo errado. E isso hoje não é claro no sistema, né? Hoje você não tem essas premiações. O próprio mercado de carbono, vocês veem, ele está acontecendo lentamente, com dificuldades, disperso, mas no agro ele não existe.
mercado de carbono no agro não existe mercado de carbono. Né? E é difícil de medir, porque tem vários que medem, super envolvido com isso, mas não é uma coisa que chegue lá no produtor, que está lá no fundo dos rincões, na forma de um incentivo, né? Que é o que a gente, no meu entendimento, temos que fazer. E aí você tem as soluções de governo, que precisam existir também. Eu falei daquelas que surgiram para o mercado, mas o governo também. Biocombustível não existiria se não fosse o governo, nos anos 70, que resolveu dar um outro uso para a cana. Né? A rastreabilidade precisa ser colocada como política pública. Está sendo agora. A sanitária já está, a ambiental precisa ir também. O rastreamento tem que ser por animal e não por lote, né? E não por território só. Né? Então tem um monte de desafios que precisa da política pública. Mas tem muita coisa que acontece pelo mercado. Esse plano que hoje foi anunciado pelo governo, hoje a gente tem 160 milhões de hectares de pasto, 80 milhões de hectares agrícolas. Certo? Dos 160, 20 milhões já são ILP, que aconteceu pelo mercado. Né? Basicamente, levando a uma mudança da pecuária, uma intensificação da pecuária pelo empurrão da agricultura, né? Pelo mercado. Agora o governo fala, vamos fazer mais 40 milhões de hectares de restauração. Né? Claro, é uma meta bonita, mas precisa ver, vai ter mercado? Né? E principalmente não vai acontecer sozinha, porque se o governo não fizer nada, ela vai acontecer, pode ter certeza. E vai acontecer no fluxo do mercado. Usando-se o preço bom de soja, o preço bom de porco, e tal, cresce. Nos outros anos ela fica parada, né? Porque o mercado influencia a decisão do produtor de arrendar e de converter pasto em lavoura. Né? Então a gente tem que entender esse mundo do que está acontecendo naturalmente via mercado, em sustentabilidade, daquilo que realmente precisa do Estado e do governo. E principalmente criar mecanismos de incentivo e não só de punição. Né? É a cenoura e o chicote que tem que ser criado nessa área. Como é que está a hora aí, presidente? Estamos chegando lá, né? Poucos policiais, né? Bom, eu acho que basicamente a ideia, né, dessa fala aqui minha foi tentar trazer um pouco do macro, né, da grande bagunça que esse mundo está vivendo nesse momento, para os seus impactos reais e concretos no agro. E assim, apesar de eu achar que o mundo hoje está extremamente volátil, incerto, perigoso, agressivo, polarizado, e eu não vou falar coisas falsas, acho que a gente tem que ter uma noção do mundo que a gente vive hoje. O Brasil agora vai ser colocado num processo de guerra comercial com os Estados Unidos. Fomos colocados, estamos reagindo a isso. Não sei se estamos reagindo corretamente, erradamente. Eu acho que as coisas ainda vão piorar antes de melhorarem. Né? Mas o que eu acho importante é que a gente consiga primeiro entender como que isso impacta os negócios, como que isso impacta a produção, né? E falando sobre a agricultura, eu acho que a nossa história foi uma história de grande sucesso nesse país. A gente tem, claro que a gente tem questões aqui no Brasil, que eu nem falei aqui hoje. Nós temos uma agricultura de subsistência, a maior parte dos produtores vão sair da produção rural nos próximos anos, já estão saindo e vão sair ainda mais, né? Muita gente estuda essa questão do esvaziamento do campo, um dos temas mais importantes dos estudos da sociologia, e por que isso está acontecendo e como que você lida com esse problema, a pequena produção, principalmente a pequena produção desassistida,
e abandonada que a gente ainda tem. Eu gosto de falar que o Brasil tem vários tipos de agricultura. O Brasil tem uma agricultura moderna, que é referência global, que é pioneira na ocupação dos trópicos. O Brasil tem uma agricultura de subsistência, que é muito parecida com aquela dos países mais pobres do mundo, né? Ou seja, era uma agricultura, sabe, ainda de baixa tecnologia, com esvaziamento, com pobreza, uma série de coisas que vocês conhecem melhor que eu. E o Brasil também tem uma agricultura criminosa e letal. Aliás, ilegalidade não falta, né, dentro do agro, né? Você tem combustíveis hoje, tem uma ilegalidade da venda de combustíveis, inclusive etanol. Estima-se que tem 10 usinas hoje na mão do PCC, isso é informação pública, né, por causa de vender combustível sem nota, né, sem pagar imposto. Temos contrabando de semente, contrabando de defensivo, temos desmatamento ilegal. Temos um código florestal rigoroso, que levou 10 anos para ser negociado, mas também não foi implementado até hoje em todos os estados, né? Os programas de regeneração ambiental, alguns avançaram mais que outros, a rastreabilidade ainda é um desafio. Então essa questão da ilegalidade, né, que parece é um termo também que a agricultura tem que tratar, né? A ilegalidade no agro, os seus impactos. Aliás, não deram tempo para quem é jovem quer fazer uma tese aí, entender esses diferentes agros que existem, né? Ainda que eu sou daqueles que acho que não tem muita diferença entre uma agricultura familiar. Eu acho que a agricultura brasileira é eminentemente familiar, tem uma mais capitalizada, a outra menos, mas a agricultura ainda opera no formato familiar. E os grandes produtores foram pequenos produtores em algum momento, migraram, vieram colher café e viraram grandes produtores, aproveitaram essas zonas. Então é uma agricultura de grande mobilidade geográfica e mesmo social, né? Para cima e para baixo. Acho que é assim que eu vejo um pouco esse agro. É um agro muito heterogêneo e por isso que é importante uma sala cheia, como a gente está vendo aqui, né? Fico muito contente de estar aqui em Passo Fundo, uma das regiões agro mais importantes do país, né? Com a sala cheia e com gente interessada, com gente que vem da economia, da administração e da sociologia, que são diferentes ângulos para você olhar o mesmo problema, né? Diferentes metodologias, todas as três extremamente válidas, né? Acho que a gente tem que pôr esses temas da política, da geopolítica também para estudar mais, né? Certo? Tem muitas outras coisas que a gente deveria também aprofundar. Acho que política, no sentido geral, é um dos temas que eu vejo mais importantes. Que tipo de política que tem que ser desenhada? Quando eu vejo essa discussão sobre o Plano Safra, eu acho que o Plano Safra envelheceu, né? A gente só não conseguiu encontrar um substituto, né? Você tem que pensar nas coisas que são bens coletivos, que são bens públicos, né? E eu acho que a gente perdeu um pouco esse rumo da política agrícola, mesmo das demais políticas, a política ambiental e o agro, a política de infraestrutura e o agro, né? Que vocês podem pegar aí um monte de coisa que pode ser feita, né? Mas é muito bom ver essa sala cheia. Eu fico muito honrado hoje, nessa fase já avançada da carreira, está dando aula de agro, né? Economia agrícola, administração agrícola, para estudantes de economia, administração, direito, engenharia, e que há grande interesse nisso dos alunos. Então isso realmente, para mim, é quase um legado, poder estar conversando e trazendo análise e pesquisa sobre esses assuntos. E mais uma vez, fico extremamente agradecido pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje, de poder trazer um pouco da minha visão no formato de uma aula magna. Gostaria de ter tempo para poder debater com vocês, mas eu fico aqui amanhã e terça-feira, então a gente pode eventualmente conversar por aí. Se alguém tiver dúvidas, se quiser conversar, estou super à disposição. Tá bom, gente? Muito obrigado, é um prazer.
Professor Marcos, obrigado pela aula magna. Certamente muito instigante, todos os pontos aqui tratados, envolvendo os diferentes aspectos do agro, né? Sejam ele do lado fora da porteira, dentro da porteira, agroindústria, setor de serviços no bem, altamente importante, um ambiente não somente de olhar para o negócio propriamente, mas o contexto macroeconômico, né? Mundo como um todo, que impacto vai ter sobre o negócio como um todo. Então, muito obrigado. É uma pena que a gente realmente não possa ter essa interação nesse momento, tá? Nós não temos aqui a oportunidade de dialogar e receber as perguntas da plateia, mas como o professor Marcos comentou, ele estará aí à disposição nos próximos dias para essa oportunidade, tá? Então, em nome da Sober, muito obrigado aí pela oportunidade, pela aula. Eu peço gentilmente que permaneçam, por favor. Estamos já nos encaminhando às considerações finais. Peço que os senhores também permaneçam aqui à frente. Convido agora o presidente da Sober, Alcido Vander, para fazer a entrega de um presente em homenagem a este momento da aula magna. A Universidade de Passo Fundo agradece ao professor Marcos Yankee não só pelo tema abordado, mas também pela oportunidade da difusão de conhecimentos apresentados à comunidade e principalmente aos nossos acadêmicos. Muito obrigado. As atividades do Congresso continuam amanhã, a partir das 8 horas da manhã, neste local, o auditório do prédio B4, e também no auditório do prédio do curso de Odontologia. A programação completa do Congresso segue até o dia 31 de julho, com todas as atividades realizadas aqui do Campus 1 da UBF. Novamente, agradecemos a todos que estão conosco nesta noite e que tornaram este evento verdadeiramente incrível. Reforçamos gratidão especial aos patrocinadores e à comissão organizadora que trabalham com dedicação fundamental para tornar este Congresso da Sober mais um grande sucesso. Reforçamos a lembrança de que na próxima terça-feira, dia 29, teremos o jantar de confraternização da Sober e será às 8 horas da noite na Chico Churrascaria por adesão. Mais informações estão no site e no aplicativo do Congresso. Lembro ainda que em nossos espaços de convivência terão QR Codes. Um deles leva exatamente a aderir ao jantar e mais informações também. O outro refere-se a informações sobre o almoço aqui na Universidade de Passo Fundo. Agora, convidamos a todos para o coquetel que será oferecido no Lounge Sober, que fica na quadra em frente ao prédio B4, local onde também serão servidos todos os coffee breaks do Congresso. Bom evento a todos, muito obrigado. Boa noite.